E aí, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Espero que tenham passado tudo em paz, tudo tranquilo. E aí, vamos dar início a mais uma semana de aula, tá? Então, veja só, essa semana a gente vai ainda continuar a falar de divisão, tá? Na semana passada vimos a divisão pela decomposição, estratégias de divisão, e hoje a gente ainda continua com mais uma nova estratégia de divisão, tá? Onde vocês podem trabalhar pela forma da estimativa ou também pela forma da decomposição e também pela forma usando o algoritmo usual, tá? Que é usando a conta, você armando o seu cálculo, tá? E chegando a um resultado comum, tá bom assim? Então, espero que vocês prestem atenção nessa aula de hoje, façam as atividades que serão propostas na plataforma e também no livro de vocês, tá? Outro recadinho importante, eu estou vendo vocês fazerem exercícios dentro da plataforma, tá? Continue assim, quem está lá bem assíduo na plataforma, continue. E quem ainda está meio assim, faz um pouquinho ou não, gente, façam que isso é importante, tá? Até porque é uma forma de avaliarmos a execução de vocês dentro da plataforma, se vocês estão fazendo uma atividade, tá? Acompanhando direitinho, quantas tentativas vocês estão fazendo para chegar ao resultado dentro da atividade. Então, não deixem de fazer não, tá? E também a do livro, ok? Então, vamos lá para mais uma aula de divisão. Então, quarto ano, vamos lá iniciar mais uma vez falando sobre divisão, tá? E aqui a gente tá, ainda continua na aula 8, ST5, e a gente vai ver estratégias de divisão parte 2, ok? Então, vamos ver aí o que é que a gente pode estar aprendendo mais sobre divisão. Então, vamos partir da seguinte situação. Juliana quer um livro sobre animais marinhos, de 96 páginas. Em 4 dias, ela deseja ler a mesma quantidade de páginas por dia. Para saber quantas páginas deve ler, Juliana fez o seguinte cálculo. Então, veja só, vamos entender o que está pedindo. Ela quer ler um livro sobre animais marinhos, mas esse livro tem 96 páginas. Mas ela já colocou que quer ler esse livro em 4 dias, tá? Então, ela quer saber quantas páginas ela pode ler do livro por dia. Então, como foi que ela pensou? Ela usou o seguinte pensamento e estratégia. Se eu lesse 20 páginas por dia, seriam 80 páginas em 4 dias. Logo, faltariam 16. Então, ela fez o quê? Essa fala dela aqui, de ler 20 páginas por dia, em 4 dias, está aqui, ó. 20, 20, 20, 20, que daria 80. E essas 16 páginas que restam, como foi que ela pensou? Ela pensou da seguinte forma. Dividindo 16 por 4, dá 4. Então, eu tenho que ler 24 páginas, ou seja, 20 mais 4 por dia, para ler as 96 páginas em 4 dias. Aí ela fez, usou uma subtração, 96 menos 80, que dá 16, e ela pegou justamente os 16 que restavam, né? Ela tinha lido 20 páginas por dia e sobrariam 16. Então, ela pegou os 16 ainda dividido pelos 4 dias e deu 4. E aí, ela juntou, né, o total de páginas que ela tinha pensado em ler, mas o restante das páginas que ela dividiu por 4. Ou seja, 20 mais 4 daria 24. Então, ela usou aqui uma estratégia diferente de se resolver uma divisão. Ela usou aqui a estratégia da decomposição do número, né? Ela fez também uma estimativa desse valor, né? Fazendo esse cálculo dela mentalmente. Então, para saber quantas páginas ela leria,
ela usou aí 2 pensamentos, mas a gente também poderia fazer a divisão convencional, que a gente usa normalmente, armando a continha e respondendo. Chegaria à mesma solução. Então, para saber quantas páginas deve ler, Juliana fez o seguinte cálculo. E o cálculo que ela fez está correto. Agora, você também tem a outra forma de resolução, que foi a que a gente viu na aula passada, né? Armando a continha de divisão, dividindo 96 por 4, que também iria chegar ao mesmo valor, tá? Mas aqui é só uma representação de outra estratégia que a gente tem para a resolução de uma divisão, tá? Então, vamos seguir aqui. Aí aqui ela colocou da seguinte forma, ela já vem aí com a outra proposta, com a outra situação. Juliana pediu aos seus pais para levarem ela e seus irmãos ao aquário de sua cidade. Ela pesquisou na internet o horário de funcionamento e o valor do ingresso. Leia o que ela diz sobre quanto a família gastará nesta visita. Então veja que ela já deu aí a situação toda. Lembrando, vai ela, os 2 irmãos e os seus pais. Então tem aqui. Para visitar o aquário, eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos gastaremos aí R$ 115. Então, veja só, são 5 pessoas, né? Contando com ela, né? Então, 5, o pai, a mãe, 2 irmãos e ela, 5 pessoas. E ela já fez lá o cálculo que daria tudo R$ 115. Aí, qual é a pergunta? Considerando que o preço do ingresso é o mesmo, independente da idade, quanto custou cada ingresso? Como fazer esse cálculo aqui para saber quanto custou cada um? Que estratégia a gente vai poder usar? Que fórmula, que conta que você vai fazer? Bem, você pode seguir usando o raciocínio dela anteriormente, né? Fazendo aquela divisão pela sua quantidade de aluno, arredondando o número. Por exemplo, ela pode aqui arredondar 100, arredondar para 115 e dividir 100 por 5, que daria 20. Mas também ela pode, depois, o 15 que resta, ela pode também estar dividido pela mesma quantidade, que é 5. E aí vai ter o total de quê? Vai dar quanto? Ela vai somar a divisão dos 100 por 5, que dá 20, e depois a divisão do 15 por 5, que vai dar 3. E aí ela vai somar 20 mais 3, que vai dar o total de R$ 23 cada ingresso. Então, vamos ver só aqui, né, como é que ficaria essa situação. Se a proposta que ela usou, do mesmo jeito, foi que ela fez a sugestão de resolução. Você pode dividir o 115 por 5 direto, ou você pode arredondar o número para a centena mais próxima, que é 100. 100 dividido por 5, que dá 20, né? Guarda lá o resultado. Depois, os 15 que restam, que faltam, dividido por 5, que vai dar 3. E aí, depois ela vai somar os 20 da divisão dos 100 por 5, mais 3, que daria 23. Então, usando essa estratégia que ela usou anteriormente, que é fazendo arredondamento, né, que é a estimativa, que a gente viu na aula passada, ou também você pode simplesmente armar a conta de dividir e já fazer direto, 115 dividido por 5, tá? Que na verdade é a que mais a gente usa, é justamente essa primeira opção, tá? Mas aí a gente precisa ver outras estratégias de resolução. Então, quanto ficou cada ingresso? R$ 23. Então, vejam que não é tão complicado, tão difícil. Então, vamos seguir aqui com outra situação. Aí agora vem Carlos. Carlos, ele já foi armando a continha convencional, né? Armando a conta, colocando lá os termos, né? Cada um no seu canto. Então, 220, então vamos fazer a leitura. Carlos começou a fazer 220 dividido por 4. Leia a explicação dele e complete as lacunas com os algarismos em ordem que estão faltando no cálculo. Então, tá aí a conta. 220 dividido por 4. Aí, como foi a fala dele? Ele diz, como na divisão
de centena por 4, não obtemos centena. Troquei 2 centenas por 20 dezenas. 22 dezenas divididas por 4. Como assim? Como foi que ele fez? São 5 e sobram 2 dezenas. Aí é só dividir essas 2 dezenas por 4. Então, ele fez aqui, ó. 22, como uma centena só. Ele foi porque não tenho como dividir 2 por 4, então eu tenho que unir. Então, ficou o quê? 22. Então, ele fez 22 para dividir para 4. Aí vem aquela história que eu falei. Se eu já tenho conhecimento da tabuada do 4, eu vou encontrar um número na tabuada do 4 que eu, multiplicando por ele, venha dar ou igual a 22 ou próximo de 22. Ah, ele disse que lá foi 5, justamente. 5 vezes 4, 20. Está aqui o resultado. Quando a gente coloca esse resultado, a gente tem que fazer a subtração. Então, 22 menos 20, sobrou 2. Aí, 2, o que é que eu vou fazer? Eu não posso dividir esse 2 sozinho por 4. O que é que faz? Vai baixar o 0, não é isso? E aí vai ficar 20. Aí, quem é 20 para dividir para 4? Mesmo jeito que ele colocou aqui, ó. Serão agora 2 dezenas, porque vai estar fechado. 2 dezenas para dividir para 4. Será quem? 5. Vou colocar o 5 aqui e vou multiplicar. 5 vezes o 4, 20. E esse 20 vai estar aqui embaixo. 20 menos 20 vai dar 0. Os números estão aqui, ó. Vejam que eles só não estão aqui na sequência. É você que vai colocá-los na sequência, tá? Você colocando, digamos, se eu colocar o 2 aqui, será que você vai fazer? Não, porque eu não multipliquei o 2, tá vendo que ele nem fica. Então, como é que você vai fazer? Você vai levar o número para o seu quociente, tá? Então, aqui seria o 5 no quociente, tá? Mas ele não fica, tá, pessoal? Aqui é só para uma resolução. Você vai primeiro estar colocando aqui, ó, na ordem, seria o 5, tá? E depois aqui, viria quem? O 0, tá? E aí, ó, vai ficar isso aqui, ó, justamente. O 5, que é o daqui, 5 vezes 4, 20, né? Então, esse outro 0, ele tá vendo que ele tá na sequência. 5 é o primeiro número, depois o 0 que viria para cá, depois o 2 que viria para cá e o 0. E aqui embaixo restaria nenhum número, seria 0 mesmo, porque a gente tem aí uma conta exata, tá? Então, você aqui iria perceber que não é tão difícil. A mesma coisa que eles usaram lá na forma de estratégia de decomposição ou até mesmo de estimativas, aqui ele já foi direto. Não precisou ele fazer vários processos para que ele chegasse ao resultado, tá? Então, aqui seria o 5, então o nosso quociente aqui nesse cálculo seria 55, tá? E aí, viria o 0 para cá, por que 0? Porque quando eu multipliquei aqui o 5 vezes 4, dá 20. Aí o 2 já está aqui. É a mesma coisa, eu vou descer aqui o 0, tá? 0, vou descer o 0 para cá. Então, quem é 20 para dividir por 5? Por 4. 5, aí vou botar aqui embaixo. 20, ok? E 20 menos 20 vai dar quem? Nada. Então, aqui ele fez um método que a gente mais usa, tá? A gente usa mais a forma da divisão de forma armada e resolvendo número a número, passo a passo, sem ser pelo fator da decomposição ou pelo fator da estimativa, tá bom? Então, vamos ver aqui a estratégia de divisão 3. O que é que ele vai trazer? Então, veja que são várias divisões aí na forma de estratégia de você resolver. Lembrando que a gente utiliza a forma mais convencional, tá? Então, veja só. A gente já viu que a conta, quando ela não sobra nenhum número, ela é uma conta exata. Então, vamos ver aqui. Veja como é possível efetuar a divisão de 96 por 4 utilizando o algoritmo usual, ou seja, armando a conta, tá? Essa divisão é uma divisão exata, pois o resto é 0. Quando o resto é diferente de 0, a divisão é não exata. Então, aqui a gente tem o número 96 para dividir. Então, aqui a gente diz 9 dezenas
divididas por 4 são quantas? São 2 dezenas e vai sobrar uma. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, dividindo as dezenas, ele dividiu 9 dezena dividido para 4. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Tá? Então, dividiu primeiro a dezena, tá bom? Então, sobrou uma dezena ainda. Aí, o que é que vai acontecer com essa dezena? Eu vou juntar ela com a unidade. Vamos ver aqui, ó. Dividindo a unidade. Tá vendo que tinha ficado uma dezena? Então, esse 6 que está na unidade, ele desce. Tá bom? Então, agora eu formei o quê? 16. Vou dividir 16 por quem? Pelo mesmo número que está lá no meu divisor, que é quem? 4. 16 dividido por 4 deu quem? 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Então, vejam que essa conta ela foi exata, tá bom? Tá aqui, ó, só para mostrar. 4 vezes 4, 16. Então, não é complicado. É mais fácil ainda dessa forma, que você já vai direto. Agora, lembrando que a gente precisa ter aí o domínio da questão da tabuada. E só para a gente lembrar aqui, ó, que a gente viu também na aula passada, os termos. Dividendo, tá? É o número que você tem para dividir, tá? Divisor é o número por quem você vai dividir. Quociente é o resultado da sua divisão. E resto é o que vai sobrar. Lembrando que esse resto, ela pode ser uma conta exata, quando dá igual aqui, ó, que não sobra nenhum número, e ela pode ser não exata, como eu li aqui no início, que é um número que sobra alguma coisa. Então, quando sobra alguma coisa, quando sobra, ela é não exata. Quando não sobra nada, ela é uma conta exata, ok? Então, aqui, vamos ver aqui outra situação para que a gente possa estar ainda trabalhando na multiplicação, na divisão, desculpa. E para fazer a divisão, professora, mas como é que eu faço para verificar se a minha conta está correta? Para ficar logo tranquila para ver se eu acertei. Ótimo, maravilha. Como fazer isso? Fazendo o inverso. Se sua conta é uma divisão, como a gente está trabalhando, você vai verificar se sua conta está certa multiplicando. Multiplicar quem? Vamos ver, você vai multiplicar o seu quociente, ou seja, o seu resultado, tá? Pelo seu divisor. Vamos ver aqui. Então, ele tem aqui, observe Larissa, como Larissa conferiu se a divisão dela, 294 dividido por 3, que dá 98, está correta. Vamos ver. Como foi que ela fez? Ela multiplicou o 98, que foi o quociente, que foi o resultado da divisão, multiplicou por 3, que era o quociente, que é o do divisor. Quociente é o resultado. Então, ela multiplicou o quociente vezes o divisor. E obtive como resultado 294. Tá aqui, ó. Ela pegou o resultado da divisão, que foi 98, e multiplicou por 3, que era o divisor da conta, e deu o resultado 294. Então, a divisão está correta. Então, a divisão e a multiplicação são operações inversas. Então, aí a gente já viu mais um passo na divisão. Para verificar se sua conta de divisão está correta, você faz a operação inversa para você ficar tranquilo para saber se acertou o seu cálculo ou não. E essa conta inversa é você pegar o quê? O resultado da divisão, que é o resultado que fica no quociente, e multiplicar pelo número que está no divisor, que no caso aqui foi o 3. Ó, lembrando, dividendo, divisor, quociente. Então, ela multiplicou o quociente, que é o resultado, vezes o 3, que era o divisor. E obteve quem? O valor inicial, o dividendo, 294, ok? Então, vamos aqui. Aqui tem duas situações, tá? Só que aqui não vem a forma já, a conta feita, já vem com o resultado. Então, você para fazer isso, você em casa, você vai fazer armando essa conta, tá? 628 dividido para 4
se vai dar 157. Aí aqui pergunta, a divisão está correta ou incorreta? Se você não quiser nem fazer a conta, você já multiplica aqui direto, ó. 157 vezes o divisor, 4, tá? E aí você vai ter a certeza se essa conta está certa ou não, tá? Então, quando eu multiplicar aqui 4 vezes o 7, né? Então, eu já vou ter uma estimativa, às vezes só em olhar, mas se você ainda tiver dúvida, você vai lá, monta o cálculo no seu caderno, tá? E aí você vai ter o resultado, para você saber realmente se vai dar certo ou não. E aqui você vem lá e marca, né? Essa questão de marcar, vocês já estão sabendo como é que faz isso. E a mesma coisa a segunda conta. Você tem 318 dividido por 2, deu 154. Essa divisão está correta ou incorreta? Então, você vai fazer o mesmo processo, tá? Armando a continha. Como aqui já tem o resultado, não precisa você fazer o conta de divisão de novo não, pessoal. Você já vai na multiplicação, já faz aí a operação inversa, multiplicando o quociente, né, do valor da divisão, vezes o seu divisor, tá? Ou seja, 154 vezes 2. E aí você vai saber se essa sua conta está correta ou não, tá? Aqui, essa letra A, que é a primeira, ela vai estar correta, vamos ver. E essa letra B, ela vai estar errada. Por quê? Porque quando a gente vai multiplicar 2 vezes o 5, a gente sabe que é 10. E esse 10 ele vai ter que ficar onde? Né? Então, eu vou ter que fazer essa observação, porque quando eu multiplico 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5 é 10. Ficaria um 0 e sobraria 1, né? E não ficaria aqui o 5. Então, essa conta aqui, eu vou marcar como ela está incorreta. Vamos ver? Aí. Mas aí vocês precisam, né, efetuar isso. No livro de vocês também tem alguns cálculos que vocês precisam estar fazendo, tá? Gente, e deixa no livro os cálculos registrados. Não faça em folhinha e deixe solta não, tá? Deixa o cálculozinho lá feito no livro de vocês. Aí temos mais uma situação. Em uma folha, resolva a divisão 524 dividido por 4. Aqui a plataforma diz uma folha, mas eu quero que vocês façam isso no caderno, tá bom? Lembrando, prepara o cabeçalho, aí coloca atividade referente à página tal, ou atividade da plataforma, página 563, tá bom? Para que a gente fique aí depois, facilite a nossa correção, tá bom? Aí, em uma folha, resolva a divisão 524 dividido por 4, utilizando o algoritmo usual. Gente, o algoritmo são os números, tá? Depois escolha a alternativa que informa se a divisão é exata ou não exata. E aí, a gente tem 524 dividido para 4. E aí você vai montar a conta de divisão e vai ver se é exata ou não. Exata, ok? E aí depois você vem aqui e marca. Vou colocar aqui. Eu acredito que ela é não exata, tá? Aí, a divisão é exata, tá? Então, você vai lá e vai marcar se ela é exata, tá? Ou não exata. E aí, você vai. Fez uma primeira tentativa, errou, faz a segunda. Não é bom chutar. É bom você fazer o cálculo, porque aí você já vai direto lá na resposta, tá bom assim? Então, essa conta, ela é exata. Então, você vai lá, fez a conta, conferiu. Para conferir, faz a operação inversa, que a gente ensinou, né, agora há pouco. Multiplica o resultado, depois que você fez a conta, multiplica o resultado por 4 e aí você vai ter de cara, eu acertei a conta, então a minha divisão é exata, estava certa mesmo. E aí você vai fazendo. A mesma coisa aqui, ó, tem mais uma situação. 87 dividido por 2, usando o algoritmo, ou seja, montando a conta de divisão. Você vai escolher aqui se ela é exata ou não exata. E aí você vai, faz o cálculo, verifica, faz a operação inversa, para ver se você acertou ou não. E aí você vem aqui e marca, tá? Aqui vai ser uma não exata, ok? Ok. Então, veja só. Veja que hoje a gente viu mais algumas formas de divisão.
Revimos aí a questão dos termos da divisão, localizando bem direitinho o dividendo, divisor, quociente e resto. Vimos a função de cada uma, né? E vimos que a gente pode estar fazendo aí a divisão usando a forma da estimativa, né? Fazendo também a questão do arredondamento, fazendo a decomposição do número. E aí você escolhe, e usando o algoritmo usual, que é armando a conta mesmo de divisão. Então aí você tem aí situações diferentes, estratégias diferentes para estar exercitando o conteúdo de divisão, tá? Divisão a gente fecha aí, tá? Mas a gente sabe que as operações a gente nunca fecha, né? Sempre a gente está trazendo situações envolvendo adição, multiplicação, subtração e divisão. Então, isso é um conteúdo que não vai parar nunca. A gente sempre está fazendo cálculos e é necessário a gente estar fazendo isso. Então, realizem as atividades pessoal da plataforma, que eu vou estar colocando, como também as do livro. Lembrando que no livro não apaguem os cálculos, deixem os cálculos no livro de vocês, tá bom assim? Então, divisão, divisão e divisão, ok? Então, vamos exercitar para que aí vocês possam ter um conhecimento melhor das operações e também a questão da quarto ano. E aí, como foi hoje a aula? Gostaram? Por hoje a gente conclui mais uma etapa de divisão, tá? E essa aí foi uma etapa final. Lembrando que as divisões, como também multiplicação, adição, subtração, que são as operações fundamentais, essas não têm fim. Essas sempre a gente vai estar trabalhando, tá? Executando de uma forma ou de outra, a gente vai estar fazendo isso no nosso cotidiano. Então, por hoje é só, né? O recadinho a gente reforça. Façam as atividades, vão na plataforma, fazer na plataforma e nos livros de vocês. Lembrando, deixem os cálculos, por favor, no livro, tá? Deixem os cálculos das contas que vocês realizaram, todas lá no livrinho de vocês. Não precisa apagar, não. E nem de usar outro em folhas, não. Façam tudo lá, ok? Um cheiro e até a próxima aula.